Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fire Talks. Hoje à noite teremos Cadê o Léo? Ô Léo, por que você é assim, hein? Três casais muito tops para conversar conosco. Então vamos lá? Esses casais são pessoas incríveis que admiramos muito aqui na nossa igreja e que se conhecem já há muito tempo, então eu creio que tem muito para nos ensinar. Temos Dauri e Alexandre, se conhecem há 25 anos. O pastor e a pastora têm mais de 30 anos que se conhecem. E o Léo e a Paulinha que se conhecem já há 16 anos. E estou curiosa, como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos no cursinho, né, pré-vestibular, que a gente fazia junto, e lá a gente se conheceu, estudava junto, e a partir disso a gente começou a namorar. Legal. E aí o Alexandre, ele é mais velho do que eu, e ele andava com a minha irmã, e aí ele começou a olhar pra mim, eu era muito novinha, aí a gente se conheceu, e aí a gente começou a namorar. E namoraram quanto tempo? Namoramos 4 anos. 4 anos. Legal. E você, Paulinha? A gente se conheceu no ensino médio, no 3º ano. E aí nós namoramos 4 anos e noivamos 1 ano. Muito bom! E vamos às perguntas. Mulheres, vocês eram muito diferentes antes de casar? Mudou muito depois do casamento? Acho que mudar bastante. Eu tinha só 17 anos, era uma adolescente, pensamentos, sonhos, era tudo muito voltado mais para o infantil. E aí depois que casa, você se torna mais madura, mais mulher. Acho que isso mudou bastante. Acho que os pensamentos, os sonhos, acho que tudo muda bastante. E você, Paulinha? Você era muito diferente antes de casar? Mudou muito? Mudou bastante coisa. Eu fui criada pela minha mãe, então eu tinha uma postura assim mais difícil, eu acho, né? E agora, depois do casamento, principalmente depois que a gente conheceu Jesus, mudou, né? Eu aprendi a equilibrar quem eu era com a nova mulher que eu me tornei. Aleluia. Muito bom. E você, Débora? Sempre muda, né? Não tem como a gente falar que após o casamento a gente não muda. Eu era meio mandona, sabe? Aquela coisa, era sempre eu que gostava de dar a última palavra, tudo, e no casamento isso é complicado, né? Não funciona. Então eu sofri muito no começo até eu aprender qual era o meu lugar, né? Então no começo nós tivemos bastante atrito em relação a isso, né? Mas hoje tá legal. Aprendi. Tá na linha. E vocês, homens, vocês concordam? Vocês também notaram essa mudança de quem as mulheres eram antes do relacionamento, antes do casamento e depois do casamento? Ixi, é muito grande. Nossa, Vai ficar ótimo, né? Aqui, ó. Gente, que mudança, hein? Porque eu vou falar pra você. Não, mas sério agora, porque quando a pessoa tá em Cristo, é diferente, né? Porque a palavra fala, conheceria a verdade vos libertará, né? E como a minha esposa tinha esse tipo de criação, isso era difícil até pra mim, porque vinha eu que não tinha mãe e ela que não teve pai. Então dava muito conflito. Mas depois que a gente conheceu a palavra de Deus, tá cada vez mais na igreja, ouvindo a ministração do pastor, que tem muita experiência e tudo, nossos líderes, discipuladores, tem nos orientado muito, porque várias madrugadas, o Wesley, a Michelle já foi na nossa casa, né, amor?
já teve vários problemas, mas hoje, para a glória de Deus, minha esposa mudou muito e automaticamente eu tive que mudar. Eu achava que o problema era ela, mas muitas das vezes está em nós, no homem, porque é orgulho, aí começa a ter muita briga. Mas vendo o quanto Cristo mudou minha esposa hoje, ela é uma mulher submissa, uma mulher leal, o que mais? Você tem que falar. É maravilhosa. Não, mas é verdade mesmo, né? Depois que, no meu caso, né? Depois que eu casei, depois que nós casamos, eu vejo assim, teve uma diferença. Mas na verdade, assim, o que mudou mais no relacionamento foi quando nós conhecemos Jesus. Né? Isso ajudou muito, até repetindo o que o Léo falou ali, né? Discipulado, né? Pastoreio, ministrações, a gente se envolve mais com as coisas de Deus, aí o relacionamento vai mudando mais. A questão de perdoar, a questão de a gente sentar e conversar, né, as coisas, entendeu? Qualquer coisa que vai se discutir dentro de si, qualquer coisa que a gente vai, né, digamos assim, vai adquirir alguma coisa, vai comprar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, a gente senta, conversa, sempre gosta de conversar, pra ter isso mudou muito, né, o nosso casamento, né? Então Deus tem nos abençoado muito, tem mudado muito o relacionamento. Em nosso caso foi um pouco diferente, porque a gente já conhecia Jesus, mas a grande dificuldade foi no relacionamento em si, porque a Débora veio de uma cultura completamente diferente da minha, então a gente tinha choque de valores, choque de crenças, né? Crenças em relação ao que está certo, o que está errado, nas rotinas do dia a dia. E nessas questões a gente conversou bastante, no início tivemos bastante dificuldade, alguns atritos, mas com o passar do tempo a gente foi alinhando, crescendo, ajustando e tal, e faz um bom tempo, já bastante tempo, a gente está bem alinhadinho, né? Bem afinado, mesmo propósito, mesma visão, e as coisas fluem muito bem no nosso relacionamento. Dizem que os opostos se atraem. Temos 3 casais aqui com personalidades bem diferentes. E aí, como que vocês administram isso? Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram por conta disso? Acho que o maior desafio é, olhando para o Alexandre, a gente sempre brinca, né? Eu sou muito extrovertida, comunicativa, falo bastante pelos cotovelos, então sempre quero fazer logo e tal. O Alexandre, vamos pensar, vamos orar, vamos conversar, vamos olhar aquilo que ele acabou de falar, bem alinhadinho, você vai adquirir alguma coisa, eu já quero comprar. Ele, não, vamos orar, vamos colocar, vamos pensar, vamos colocar no papel. Então são personalidades completamente diferentes, mas com o longo desses anos a gente tem se conectado. E se conectar. É tão engraçado, né, que ela chegou pra Bianca uma vez e falou assim: Bianca, eu adoro gastar. Não, mas quem não gosta? É bom estar sem dinheiro. Depende do perfil, né? Não é muito minha praia, não ligo pra isso. O consumo, assim, em si, não me chama tanta atenção. Eu gosto muito de ver coisa, mas não preciso adquirir essas coisas, né? As minhas necessidades são outras, né? Mas a convivência, né? É um trabalhar, né? A gente tem que estar investindo, né? Pelo fato da gente ser também diferente, né? Porque o Edilson é aquele negócio, é amor, é beijo, é abraço, né? E tudo. Ele tem os olhos bons, né? Meus olhos não eram muito bons, não. Melhorou bastante, mas tá muito bom. Mas assim, eu fui criada com aquele olhar crítico, que tudo tinha uma segunda intenção, sabe aquelas coisas? Então isso aí no começo que trazia muito conflito pra gente, né? Mas graças a Deus passou, né? Depois de todos esses anos, a gente conseguiu superar, né? Com certeza, e hoje está muito bom, apesar da gente ter um temperamento e visões diferentes, a gente conseguiu ajustar legal, porque a Débora entendeu bem o papel dela como esposa, como companheira, como auxiliar dentro de uma missão, né? Porque na verdade a palavra submissão para a mulher, ela não degride ela em nada, né? Porque está debaixo de uma missão.
E ela entendeu bem que Deus me deu uma missão, e eu persevero nessa missão. E hoje ela entende perfeitamente que o papel dela é me ajudar a cumprir o propósito de Deus dentro dessa missão. Então, eu tenho um perfil completamente diferente do dela. Mas é isso, né? O que falta em mim, ela completa, o que falta nela, a gente completa. Deus fez tudo perfeito, tá? E é nesse ponto que, apesar das diferenças, que a gente acaba se saindo muito bem. Então, as nossas personalidades são muito diferentes, assim, muito. Eu sou mais centrada, organizada, eu gosto das coisas bem corretas, assim, sabe? Tudo tem um cálculo, uma programação. O Léo é mais visionário e tal, o que me ajuda, porque ele me incentiva em fé, sabe, aquela visão ampla de águia mesmo. Ele consegue me levar mais alto, com a fé e o olhar que ele tem mais amplo das coisas. Que legal, então vocês conseguiram ao longo do tempo administrar essas diferenças, fazer funcionar. Mas é muito importante isso que ela falou, porque eu não escutava muito ela não. Eu era meio orgulhoso, né? E hoje eu vejo que a gente tem dado muito mais resultado no ministério, nas nossas empresas, na nossa família, por conta de... Hoje eu não tomo nenhuma decisão antes de falar com Deus e falar com ela, porque eu vejo quando dá problema, depois ela fala, não falei, é pior. Hoje eu prefiro falar com Deus primeiro, falo com o discipulador e falo com ela. Tendo a confirmação dos três, eu sei que vai dar certo. Deus é muito bom, eu creio que Ele nos forja, né? Igual a Bíblia diz, né? Assim como o homem fez o ferro, assim é nós com o homem, né? Com o discipulador. E eu creio que Deus usa a mulher para nos auxiliar nisso. Porque tem hora que eu sou muito, emoção, a minha esposa é mais razão. Aí quando tem o equilíbrio dá certo. Agora se tenta eu só na minha razão, dá besteira. Bom, vamos falar de mulheres modernas. Temos 3 mulheres aqui que trabalham, são mães, esposas, cuidam de casa. E aí? Dá pra funcionar tudo isso? Dá. Dá. No começo é meio complicado, né? Mas nada como uma organização, né? Organizar o tempo. A gente organizando o tempo, a gente consegue realizar todas as tarefas e bem, né? Não de qualquer forma, mas bem. Tanto profissional, como em casa, como com o esposo, com os filhos, né? Quando a gente consegue, é um desafio, né? No começo. Mas quando a gente começa a ver o resultado, tudo funcionando, é muito prazeroso, muito bom mesmo. O segredo todo está na gestão do tempo e na disciplina. Você pega e separa tudo e faz isso de uma forma bem disciplinada, as coisas não dobram, não funcionam. Cuidar de filhos. Hoje eu tenho uma filha que já tem 20 anos, né? Então eu passei por essa fase de ter criança pequena e trabalhar e estudar, né? No começo é tudo muito complicado, mas como o pastor falou, acho que gestão do tempo, colocar as coisas no lugar, né? Para mim, com essa personalidade, assim, correndo tudo, tem que parar, e o Alexandre me ajuda bastante em tentar organizar o tempo para cumprir tudo isso, né? Acho que quem tem filho pequeno, Paulinho, acho que é mais difícil. Hoje eu tenho a Bianca, que é uma grande ajudadora para cumprir. Quando eu trabalhava, hoje nós estamos em home office, mas você trabalhar 4 horas aí entre idas e vindas para o trabalho, você já perde praticamente aí uma boa parte do tempo no trânsito. Tem a casa, e tem o ministério, e tem atenção para a Bianca, e tem atenção para o Alexandre, tem atenção para mim mesmo, né, por um tempo. Né, eu acho que o home office também tem me ajudado bastante para isso. Consigo ir até no espaço rouco com mais frequência para cuidar de mim como mulher. Tem sido muito bom. Propaganda, espaço rouco. Olha, aquela unha de graça, mano. Tá me devendo. Nós temos 2 filhos, né? A Débora, de 1 ano e meio, Paulinho, de 5 anos. E o segredo é a gestão do tempo, porque no período da manhã eu não abro mão de ficar com eles, então a gente tem o devocional de manhã, leitura da palavra, e eu consigo fazer o almoço deles depois da 1h, e sim, eu vou para as empresas e resolvo todo o restante, e à noite a parte de ministério e tal. Então é corrido, é cansativo,
mas é prazeroso, como a pastora falou. Quando você vê o resultado final, você consegue enxergar o propósito de todas as coisas. Eu sempre tenho o meu tempo também. Às quartas-feiras eu tiro um tempo só pra mim, sem filho, sem marido, sem ninguém. E dá certo. Muito bom. Nesse processo é muito bom também ver o apoio dos homens, né? Pra gente conseguir fazer tudo isso, né? Trabalhar, cuidar de casa, cuidar das crianças, cuidar de si mesmo, cuidar do seu esposo. Então é muito bom ter esse apoio também ao nosso lado, né? Com certeza. Com certeza a gente procura, eu sempre procurei dar muito apoio para ela, toda a rotina. Toda a rotina dela, né? Isso eu entendo que contribui bastante, né? Porque tem aquela questão do homem estar ali do lado, dando apoio, sendo compreensível, tá? Fica aquele negócio de criticando, esse lado aí só atrapalha. Mas assim, se tiver alguma coisa que achou que não está muito legal, começar a ajustar, alinhar junto do casal e colocar as coisas em ordem. Isso é muito importante. Não, Bom. é importante mesmo, porque Desculpa. no caso, né, lá em casa, a Dora tá aqui, ela sabe, muitas vezes em casa eu ajudo bastante na questão de colocar roupa pra lavar, vou lá, Verdade. se tiver que cuidar da louça eu lavo, se tiver que tirar o lixo, né, os vasos, entendeu? Aleluia. Então, Olha, Alexandre, você vai acabar com muito marido aí. Depois vão te pegar aí. mas é importante, né? No meu caso que eu trabalho, às vezes eu tenho mais folgas, às vezes eu consigo ajudar nessa área, né? Então direito. eu ajudo bastante. Explica direito aí. Mas eu, Alexandre, eu gosto de ver as coisas mais organizadas. Então, quer dizer, igual limpeza, né? Então, eu gosto muito disso daí. Então, isso me ajuda muito. Então, eu vou lá e faço. Se eu puder fazer, eu faço. Vou lá e ajudo. Bastante. Eu, nesse caso aí, eu peço pra minha esposa contratar a Andressa, que é maravilhosa. E eu ainda vou contratar ela todos os dias, porque, meu Deus, como é bom chegar com a casa limpa. E é por isso que ela tem um tempo dela, tem a babá, também cuidando dos filhos, né, amor? E aí meu tempo é focar em fazer o negócio dar certo, as empresas dar certo. E aí ela cuida dos negócios, não é isso? Não, eu tenho que explicar, Alexandre, senão ela vai falar Todo o resto dos meninos. Bom, gente, nós temos aqui muitos telespectadores solteiros. Vocês já passaram por essa fase? Que dica vocês dariam para eles para se prepararem? Enquanto ainda solteiros, né? A gente namorou no mundo, né, 4 anos. E eu acho que a melhor visão hoje é o romance real, sabe? Porque é esse cuidado de Deus primeiro com o solteiro, né? A questão da defraudação, eu acho muito, muito importante que tenha esse processo. Porque eu costumo falar para o pessoal que nós somos um milagre daquela época. Porque tudo era para não dar certo, né? Mas aí nós conhecemos Jesus e as coisas caminharam. Mas para o solteiro que está na igreja ou os que não estão, tenha Jesus como seu primeiro foco. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Vocês chegaram a fazer romance, né? 6 meses. Só. Muito pouco, né? Ah, mas 6 meses Mas pra quem antes veio teve do mundo, um monte de é ferida, né? É uma etapa que eles não precisam passar, né? Sim. E na verdade, vocês homens, vocês vão sofrer, e mulher também, né? Vocês vão sofrer bem menos. Presta atenção no que nós estamos falando, que o sábio aprende com seus erros. Mais inteligente que ele que aprende com o erro dos outros. Então escuta, porque não é aquele pai, tio, vó que fica, poxa, fica chamando minha atenção. Não é isso. É porque a experiência que nós já erramos e sofremos muito, né, amor? Muita coisa nós trouxe para o casamento e para tratar isso foi só Jesus. Muito ida em vigília, em monte, e discipulado. É sério, tinha hora que eu tinha que falar, amor, vamos para a igreja, vamos para algum lugar, que aqui em casa não dá. Assistir Netflix, assiste, porque senão você não é tratado. Então, eu falo Netflix, filme, gente, pelo amor de Deus, gosta, tá? Aí assistir aquela cena. Netflix. É. Uma propaganda livre aqui. Propaganda. Mas é isso aí. Acho que um conselho que eu daria para os solteiros, até complementando o que eles falaram, é
conheçam mais Jesus, tenham mais intimidade com Deus. Ele vai te direcionar para a pessoa certa, no momento certo. E quando essa pessoa chegar, conheça essa pessoa, a personalidade dela, conheça os desejos, os sonhos, quem ela quer ser, conheça os propósitos de vida, porque aí com certeza você vai conectar-se com uma pessoa com os propósitos de Deus e aquela que vai realizar os teus sonhos juntos. Então conheçam as pessoas em intimidade, não intimidade de corpo, mas intimidade de propósitos, de sonhos, né, de vida. Acho que esse é o meu conselho. E é verdade, porque nós temos a nossa filha, temos conversado muito, falamos muito com ela sobre isso, né? Porque tudo que nós passamos, justamente o que aconteceu com o Léo e com a Paulina, era do mundão, né? Só coisas erradas. Depois que veio para Jesus, né? Um tratamento bem difícil, doeu muito, né? Até entender, né? E o que eu passo para vocês é o seguinte, eu falo lá em Provérbios 9:10, 9:10 fala isso, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então quando você tem esses princípios, né, de Deus, a palavra de Deus no seu coração, tudo vai correr perfeitamente, né? Você vai ter mais facilidade, né, no seu casamento. É muito importante aí os aspectos relacionados com o jovem. Antes de casar, a vida dele deve ser muito focada em Deus, buscar bastante comunhão com o Espírito Santo. Eu vejo alguns jovens aí apaixonados por Jesus, vai para um monte, ora, busca, focado nos propósitos dele. Isso é a primeira coisa que o jovem deve fazer. Segundo é em relação aos seus estudos. Então você deve se preparar, para que você tenha condições, porque depois do casamento é muito complicado você administrar essas coisas. Se você preparar bastante, você deve ter um foco, fazer uma faculdade, não só parar no ensino médio, mas continuar estudando para que você tenha uma condição financeira boa, para poder, depois você vai ter uma família. E um casamento, muitos casamentos acabam se desfazendo e tendo muitos problemas de relacionamento por falta de recursos financeiros. Então é muito importante que vocês trabalhem essas duas áreas. Primeiro, foque muito em Deus, busque bastante Jesus na vida de vocês, um direcionamento e tal. Segundo, a questão do estudo, da especialização, de uma profissão. Isso é fundamental na vida do jovem, né? Tá certo? Pegando esse gancho, como ser um solteiro bem-sucedido? O pastor já até falou um pouco, né? Você procurar estudar, né? Procurar se preparar, né, para o futuro. Justamente isso, você procurar estudar, procurar para ser uma pessoa bem-sucedida. Eu falei no começo, né? Você ter temor ao Senhor, né? Buscar o Senhor, colocar sempre Deus em primeiro lugar na sua vida, porque o Senhor vai acrescentar aquilo que você precisa. Primeiro o Senhor, depois vai buscando as coisas, né, ao decorrer do tempo, mais ou menos isso, né? Que estude, aproveite a vida no sentido de tenha amigos, viaje, curta, se prepare financeiramente, se prepare emocionalmente, se prepare espiritualmente, tenha uma conexão com Deus, mas aproveite a sua juventude, né? Por que não aproveitar a juventude? Não precisa correr para casar. Aproveite o tempo da sua juventude enquanto você é jovem, para que você possa passar de fase em fase. Não atropele as fases, né? Mas se prepare para as fases, né? Acho que eu diria isso, se prepare para as fases. E às vezes o jovem ele tem uma questão de que ele acha que ele precisa ter outra pessoa para ele ser feliz. E não, ele precisa primeiro ele ser feliz sozinho, solteiro, e aí a pessoa que chegar só vai somar para quem ele já é, né? Por isso as viagens com os amigos, eu vou viajar quando eu casar, aproveita enquanto você é solteiro e já passeia, né? A outra pessoa só vai somar. É importante que o jovem tenha toda a sua expectativa em Deus, não no casamento, porque casamento, na maioria das vezes, todos os casais no início tem muito problema. Vai pensar que você casando, isso é uma mentalidade completamente equivocada. Que você casando vai tudo melhorar. É um engano que tem, muitas vezes até piora, tá?
Então é importante que a sua expectativa esteja em Deus. A sua felicidade, a sua alegria, o seu prazer tem que estar em primeiro lugar em Deus. E depois nessas questões aí, porque Deus ele é o Criador. E depois na questão da sua criação. Então, é a questão da viagem, essas questões todas, mas principalmente em Deus, nos seus estudos, e você ter foco, ter um plano de ação na tua vida, um projeto de crescimento da tua vida, é fundamental. Você não pode viver a deriva, né? Como um barco sem remo. Você tem que ter um objetivo na tua vida. À medida que você perseguir esse propósito, esse objetivo, você vai alcançando etapa por etapa e você acaba sendo extremamente bem sucedido. E é muito importante que uma jovem também, ela não vai... como que você vai casar se você não tem condições para poder dar um mínimo para a sua esposa? Às vezes a esposa tem em casa lá com os pais, dão uma situação de conforto para ela, veio dar carro, paga a faculdade, tem uma vida estável financeiramente falando, e depois vai casar e vai passar necessidade. Então é muito importante que você, jovem, tenha um propósito bem claro na tua vida e lute em função desses propósitos para que você possa alcançar uma estabilidade na sua vida financeira antes de casar. O pastor, posso acrescentar algo? Isso aí eu falo até por experiência própria, né? Eu fui criado pelo meu pai, né? E por mais que, querendo ou não, me ajudou muito a estrutura de ele ser firme comigo. Então, como a palavra fala, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Muitas coisas do que eu e minha esposa estamos vivendo hoje foi por conta disso. Porque meu pai falava, por mais que eu namorava, era da bagunça e tudo, mas ele falava, vai estudar. Aí eu fiz Senai, fiz engenharia, mecatrônica, e muitas coisas acrescentou para o que nós estamos colhendo hoje. Então, assim, o que eu quero dizer é, foco, igual o pastor falou nos estudos, mas honra, porque às vezes a gente não escuta o pai. Coisa simples, né, amor? Meu pai falava assim, Léo, constrói desse jeito, faz assim. Eu fazia do jeito que ele falava. Sempre eu escutei ele, sempre deu certo. Então, assim, independente do que você vier passar, se seu pai, sua mãe, talvez ele bebe, talvez ele não tenha, ele tenha alguma dificuldade, talvez ele... você fala assim, poxa, ele não é uma pessoa a ser seguida, mas escuta a palavra de Deus, ela vai te dar direcionamento, ela é luz, ela vai ser luz para os seus passos. Então, segue pessoas que vai ser exemplo e vai te dar um destino, porque senão a gente, igual o pastor falou, vai ficar deriva. Então, eu louvo a Deus, porque meu pai morreu, eu tinha 21 anos. E se ele não tivesse me dado uma estrutura emocional, tivesse sido firme comigo desde pequeno, eu talvez estaria hoje passando fome, eu estaria nas drogas. Então, eu louvo a Deus pelo meu pai, eu agradeço muito a ele, então honre as suas autoridades. Meus melhores professores foram os que mais pegavam no meu pé. Aqueles que não estavam nem aí pra mim, eu nem lembro deles. E não aprendi nada. E é isso aí, eu estou emocionado aqui. É verdade, Léo. Isso está falando muito importante, porque ó, eu, Alexandre, mesmo tendo, né, eu agradeço muito a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, né, que são pessoas assim, um caráter, né, excepcional. Aprendi muito com eles, mas mesmo quando eu casei ainda, eu passei por muitas dificuldades, porque área financeira, muitas coisas que eu não consegui pegar, que eu não prestei muita atenção em relação a isso. Mas enfim, quando eu conheci Jesus, eu conheci Jesus mais ou menos quando eu tinha 23 anos, depois me afastei dos caminhos de Deus, depois vim para a Igreja Batista Vida, né, que tem me ajudado muito em questão de discipulado, graças ao Senhor Jesus, né? Conheci Jesus, conheci os princípios de Deus, tem me ajudado muito no casamento, mas eu sempre repito essa frase, sempre quando eu vou supervisionar uma célula de crianças, de jovens, eu sempre repito essa frase. Eu gostaria de ter a oportunidade que vocês estão tendo de estar conhecendo Jesus com essa idade, porque eu não conheci Jesus com essa idade que vocês estão tendo. Geralmente é de 10, 11, 12, 14, 15 anos as células de jovens, né? Por quê? Porque conhecendo Jesus mais cedo, a probabilidade do casamento ser mais abençoado e feliz é tremendo, tremendo. Então aproveita a oportunidade que vocês estão tendo, jovens, estão conhecendo Jesus agora, aproveita esse momento, né? Busque mais o Senhor, tenha mais temor ao Senhor, mais reverência ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus o tempo todo e você vai ser bem abençoado, em nome de Jesus. Seu casamento será bem abençoado, em nome de Jesus. Uma outra coisa muito importante que o Léo falou ali, seguir a figura do pai, pode ser que o seu pai não seja um exemplo para a tua vida, como o Léo falou. Só que não há desculpa para você, porque Deus colocou pais espirituais na tua vida, são os discipuladores, são os líderes, pessoas que você pode ter como referência, e essas pessoas certamente
te ajudarão para que você possa ter uma vida bem-sucedida enquanto solteiro. É muito importante isso aí. E outra coisa, depois que, né, pegou todas essas informações, planeje, faça um projeto de vida, né? Você que é solteiro, qual que é o seu sonho? Você quer constituir uma família, quer ter filhos? Tem que fazer um projeto, marca no papel. Eu sou da era de tudo anotado, né? Mas eu acho que é importante. Cada fase que você vai conseguindo atingir, você vai ticando e passa para o próximo passo, né? Em relação a isso, a estudo, a obediência, a todos os seus projetos, quer ter uma casa, quer comprar um carro, tudo. Faz um programa, né? Um programa de vida para você atingir todas essas fases, né? Porque às vezes o solteiro, pelo fato de estar solteiro, ele perde tempo, ele perde dinheiro, ele não pensa no futuro, né? E a gente tem que começar desde o começo, né? Planejar. Ó, o que a pastora falou é tremendo, que top isso aí, professora. Me lembrou uma coisa interessante da fase. Já que tá falando para jovem, videogame. Você já chega na fase mais difícil? Não chega, normalmente você vai passando etapas. Cada fase você vai aumentando o nível. Isso que é interessante quando você tem um plano e ele tá bem detalhado, um alvo, tipo uma casa, um carro, tudo, começa dos mais fáceis, tipo, primeiro uma carta. Porque você tirando a carta, opa, dá um ar de sensação de realização. Agora o próximo é o carro. E aí você vai realizando a cada dia. Agora tem gente que já almeja ver lá os caras tentando, colocando no YouTube, não sei o quê, e fala, nossa, eu quero ter essa Lamborghini. Não comprou nem um Gol, não comprou nem um carro simples. Como que? Calma, gente, vai por etapas, senão vocês ficam vivendo a vida dos outros. Vive a sua. Aproveita cada momento com seus amigos, é o pai que você tem. Não olha pro vizinho. Poxa, mas o meu pai, o pai daquele... Não, ama o seu pai, ama sua mãe, ama a sua família, ama o seu trabalho, ama o que se faz. E outra coisa, não trabalha por dinheiro. Pior coisa que a pessoa pode fazer, trabalhar por dinheiro, ela é infeliz. E ela vai passar a vida dela sofrendo. Trabalha pelo que você ama e coloca, como a pastora falou, um alvo. Poxa, eu quero ser médico, então vai ser médico. Eu quero ser engenheiro. Não, eu quero ser... Pode ser YouTube, pode ser o que você quiser. Só que coloca diante de Deus em oração e coloca assim, por passos. Porque quando acontecer, eu vou falar porque aconteceu isso conosco. Nós estamos com 32 anos. Eu era auxiliar de obra, eu era, vamos dizer, peão. Eu ia nas obras, capacete, eu ficava vendo as pessoas que eram os diretores e falando, poxa, eu fui na Disney, não sei o quê. E quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, eu falava, poxa, que dia eu vou fazer isso? E não, a gente já foi para o México, para os Estados Unidos. E coisas que eu fui realizando ao longo desses anos, mas pois eu pus meta. Só que se a gente fica assim, poxa, aquele cara ele pode, ele é merecedor, eu não posso. Não, depende de vocês. Depende de vocês traçar um alvo. E não importa onde seja, na profissão que vocês vão fazer, vocês amando, o dinheiro vem por consequência. É algo que vai ser natural. Não espera, tipo, eu tenho que ser aquilo para eu ter dinheiro. Não! Faz o que você ama fazer. Faz apaixonado. Vocês vão ver que vocês vão colher isso. Em nome de Jesus. Bom, nós estamos chegando quase ao fim. Eu queria fechar com essa pergunta, trazendo de novo para as mulheres. Estamos falando de pessoas bem-sucedidas, jovens bem-sucedidos, jovens solteiros bem-sucedidos. E vocês, mulheres, o que é uma mulher bem-sucedida? É uma resposta pessoal mesmo. Para mim, uma mulher que me inspira muito é a mulher de Provérbios 31. E assim como é descrito lá, o meu sucesso, o que me faz bem-sucedida, é os meus filhos, é o meu marido, estar em Cristo, sabe? Tudo isso, o fato de você estar em Cristo, as outras coisas se tornam leves, porque não tem peso, sabe? Para você fazer um devocional com o seu filho de qualidade, para você fazer uma janta para o seu marido, para você cuidar de um ministério. Então, ser bem-sucedida é as pessoas que estarem ao meu redor estarem felizes e eu poder contribuir para isso. Verdade, muito bom. E assim, eu vou na mesma linha, né? Porque a mulher, ela se sente bem-sucedida quando ela vê as metas dela sendo realizadas, né? Que a gente põe, né? Cada um tem seu limite, né? E a gente põe metas na vida da gente.
Então, assim, uma meta dos filhos bem cuidados, né? A casa bem cuidada, né? O marido suprido em todas as áreas. Então, são metas que nós vamos colocando. E a partir do momento que a gente vai conseguindo atingir essas metas, para mim, é o resultado para mim é o sucesso, né? Eu atingi uma meta que foi pré-estabelecida na minha vida, né? Então, eu me sinto muito bem sucedida em várias áreas, porque a gente vai se tornando bem sucedida em áreas, né? Às vezes uma está na frente da outra, né? Algumas a gente consegue ir primeiro do que outras, né? E eu acho isso muito interessante, por isso que eu falei até a respeito das metas, por causa disso, porque eu gosto disso e a partir disso a gente sabe até em que ponto que a gente está do sucesso, né? Exatamente. Acho que sucesso é a gente estar bem com a gente mesmo, estar conectado com Deus, buscar quem nós somos, né? Como mulher, como pessoa, né? E aí, a partir disso tudo, a nossa família está bem, os nossos filhos estão bem endereçados, encaminhados. Eu que já tenho uma filha de 20 anos, então eu estou no nível assim, né? Pro marido, pelos filhos, pensando lá na frente, né? O meu sucesso é ter criado ela até hoje, tá aí com 20 anos, bem, uma família bem sucedida, meu marido. Isso me torna feliz e realizada. Ainda tenho outros ainda, né, como a pastora colocou, né, alguns outros sucessos lá na frente, né? Mas uns estão lá na frente, outros já foram concluídos. Mas eu me sinto uma mulher realizada, feliz por estar aqui, feliz por ver mulheres como vocês, inspiradoras, né, que me levam também para um outro nível. É isso aí, gente. Estamos chegando então ao final. Quero agradecer a cada casal aqui que contribuiu muito para essa noite ser enriquecedora. E espero que vocês também tenham gostado e aprendido muito com eles. Queria deixar um espaço aí, se vocês quiserem deixar alguma reflexão nesse momento, para fecharmos nosso programa. Falaríamos assim, vou falar olhando pro meu marido. E agradecendo por tudo, por você me fazer ser uma mulher melhor ao longo desses anos. Você me tornou, contribuiu, né, para o meu crescimento como pessoa, como mulher, como profissional. Então eu agradeço e essa é uma reflexão que eu deixo, né? Quem você procura estar do seu lado? É uma pessoa que vai te levar para um próximo nível, um nível mais alto. E quando você chegar aos 21 anos de casado, como é que você vai olhar para essa pessoa e dizer obrigada? Eu pedi para ele olhar para mim. Obrigada. Isadora. Aí, pastora. Nossa, eu não ia fazer isso. Muito bom Não, mesmo. encerra então. Ele vai fazer o quê? Mulher que virou para outro nível, já trouxe uma reflexão de tudo que falamos. Já tá bom. Você já representou todo mundo aqui. Depois dessa declaração de amor. Hoje tem, Alexandre. Tá vendo de outro lugar? Mas muito bem pontuado. Essa semana foi a Semana da Mulher e esse programa ele foi mais voltado para mulheres, mas nós queríamos também honrar o público masculino exatamente por trazer esse enriquecimento também a nós, principalmente nessa era que estamos, né, de mulheres modernas, mulheres que também trabalham, mulheres que também têm responsabilidades tanto quanto o homem. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo isso aí, né?